paz. Amém. Louvado seja Deus por esse momento. Agradeço desde já o convite, a oportunidade de poder estar com os irmãos, estar com a igreja do Senhor, podendo assim compartilhar a palavra do nosso Deus nesse mês especial, porque é o mês que lembramos de um fato histórico que marcou ou dividiu a história da igreja cristã em duas partes. E creio que dividiu de forma positiva, que é a reforma protestante. Então nós, como igreja presbiteriana, somos fruto da reforma protestante. Nós somos herança da reforma. Então você e eu fazemos parte dessa igreja, somos herança da reforma. E tratar sobre um ponto interessante, que é falar sobre as doutrinas da graça, ou a antiga doutrina da graça, que é os 5 pontos do calvinismo. Eu sempre falo que nós temos que entender bem, primeiro ponto, primeiro entender sobre o Cânon de Dort, contexto histórico, história pura. Então entender, eu acredito que o pastor Maeli, ele tratou bem com os irmãos, tratou bem sobre esse contexto histórico dos Cânon de Dort. Entender a depravação total, para entender a eleição incondicional, para entender a expiação limitada. Se não entendermos a depravação total, chegaremos aqui nesse ponto extremamente confuso. Então, entender a depravação total do homem, entender que Deus, diante da sua graça soberana, diante do beneplácito de sua vontade, Deus assim elegeu o seu povo antes mesmo da fundação do mundo. E tratarmos o que vamos tratar hoje, a expiação limitada. E assim vamos fechar o raciocínio lógico, salvífico, revelado na palavra de Deus. Claro que com os próximos pontos. Graça irresistível e perseverança dos santos. Mas fechar exatamente aquilo que a Bíblia Sagrada revela a respeito do homem e de Deus e da salvação proporcionada por Deus a cada um de nós. E hoje nós fomos convidados. Eu tenho aqui, pode ir. Obrigado. Nos deram a oportunidade de falar sobre expiação limitada. Eu sou conhecido por falar muito, mas eu soube que o pastor Maeli gastou aqui um bom tempo, foi? Foi? Então, eu estou no crédito. Não, mas eu garanto aos irmãos da igreja que eu vou tentar ser bem breve e rápido naquilo que vamos expor. E quero combinar com os irmãos. É um tema um pouco delicado. Sendo delicado, vamos deixar as perguntas para o final, para que tu possa perder o raciocínio, para que nós possamos perder a linha que nós queremos tratar nessa noite. Então, se você tem alguma dúvida aí no meio da exposição, anote. E no final, você pode perguntar e assim a gente pode passar mais Mais 1 hora, né? Debatendo as perguntas. Tá bom? Vamos lá. Expiação limitada. Introduzindo esse tema, é uma grande verdade que tem sido enfatizada pela igreja fiel de Cristo, é a verdade de quê? Da expiação. A teologia da expiação é algo revelado na palavra de Deus. Nós não podemos negar isso. A palavra do Senhor revela sobre a expiação. E a expiação está ligada a ação de Deus Todo-Poderoso em enviar seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. A missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o grande debate não é sobre a expiação em si. Porque você vai ver até os arminianos tratando a respeito da expiação. Mas é a extensão da expiação. A extensão da expiação, ou seja, a expiação se estende a todos os homens. A expiação ela é aplicada na vida de todos os homens. Então lembrem, o debate não é sobre a existência ou não da expiação. O debate é sobre a extensão dessa expiação na vida de todos os homens. A teologia reformada, os calvinistas, eles atrelam ao termo expiação um outro termo importante para definir o contexto de salvação, que é a expiação o quê? Limitada. Vamos tratar nessa noite exatamente sobre isso. O que é expiação limitada? Muitas vezes o grande erro das pessoas com relação à doutrina é não conhecer nem a doutrina, mas sim querer refutá-la em primeira mão. Não acredito, não concordo. Mas vamos entender um pouco a respeito dela? E assim nós vamos entender que a Bíblia Sagrada revela a respeito dessa bela doutrina. Para um resumo, eu coloquei aqui um resumo do que seria expiação limitada. Então, significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça
da salvação. Então a expiação não foi por todos, mas especificamente designada para tornar possível a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Então Deus não morreu por todos os homens, mas Deus morreu por todos os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Então, resumidamente, a expiação limitada é isso. Mas vamos caminhar. Vamos tratar agora detalhadamente o que seria a expiação limitada. Primeiro, falar um pouco sobre a expiação. O termo expiação, que é importante, é algo que traz um peso muito forte para o pensamento teológico sobre a salvação. A expiação. A palavra expiação ela é usada muito no Antigo Testamento. Pelo menos 21 vezes nós encontramos a palavra expiação. Todos os textos estão aí. Todos os textos nós encontramos no Antigo Testamento a palavra expiação. Então, em termos teológicos, ela é uma palavra incomum, porque não é uma palavra muito tratada nas Escrituras Sagradas. Nós não encontramos ela de forma vasta na palavra de Deus. É tanto que nós só encontramos no Antigo Testamento. Nós não encontramos no Novo Testamento a palavra expiação. Por isso que, teologicamente, a princípio, ela torna-se uma palavra incomum. E a ideia básica da palavra hebraica ou grega apontando para a perspectiva de expiação é de cobrir. Então, o significado seria expiar, cobrir algo. Então, a expiação representa uma dívida paga ou uma dívida que foi coberta. Aí eu não poderia esquecer de trazer o contexto velho-testamentário. Eu trouxe duas imagens que por isso que você vai ver que ela aparece tanto no Testamento. Primeiro porque é um dia da festa, Yom Kippur, a festa hebraica. O Senhor Deus instituiu um calendário no Antigo Testamento. E o povo de Deus deveria seguir. A única festa que não foi instituída por Deus foi a festa do Purim. Instituída por Deus, entre aspas, porque se está na história da igreja, da história do povo de Deus, Deus está no controle disso. Mas não foi diretamente dada por ele, foi a partir da salvação lá em Esté, no livro de Esté, você vai ver exatamente isso. Então, Deus instituiu um calendário que o povo judeu deveria seguir durante todo um ano. Aí é tanto que nós pensamos o quanto nós temos perdido isso. Deus instituiu um calendário judaico para que o povo pudesse viver durante todo um ano pensando em quem? Dele, em Deus, apontando para Deus. E hoje nós somos cristãos que não vivemos um calendário visando Deus. Vamos pensar um pouco sobre isso. A ideia de Deus instituiu datas festivas, períodos que deveriam ser seguidos, tudo apontando para a sua glória, para a sua majestade, para a sua soberania. E dentre essas datas, Yom Kippur, dia da expiação. Ou seja, um dia no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório. Lembrando que o sacrifício, ele colocava sangue sobre ele, sobre os sacerdotes, aspergia sangue sobre os utensílios do templo, do tabernáculo. Lembre que o tabernáculo tinha contato com pessoas, em tese, impuras, e havia uma purificação. O sumo sacerdote era purificado, os sacerdotes eram purificados, o tabernáculo era purificado, e jogado sangue também sobre a tampa do propiciatório para a purificação do povo. E essa festa era realizada uma vez por ano. Então as pessoas iam, no começo lá do povo de Israel, à porta do tabernáculo para isso. E depois, com as dispersações do povo de Israel, as pessoas vinham de regiões diversas para Jerusalém, para o dia da expiação no templo. O templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes. Todos os templos que foram erguidos durante a história serviam para que essa expiação pudesse ser realizada. Ou seja, o sangue era jogado sobre a tampa, ou seja, havia a arca da aliança, e sobre a arca a tampa, com o momento onde o sacerdote jogava, aspergia o seu sangue, é a ideia de que o sangue cobria o pecado do povo. Esse era o princípio velho testamentário. E nós podemos olhar um texto bíblico que vai apontar exatamente para isso. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, assim: E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado
o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, aquilo que era símbolo no Antigo Testamento foi cumprido em quem? Em Cristo Jesus. Então, se a dívida que nós tínhamos diante de Deus, ela foi paga ou coberta por quem? Por Cristo Jesus. Quando ele encravou, a ideia é encravar mesmo o pecado na cruz. E interessante o sentido disso é de que quando o homem, o réu era punido e colocado na cruz, ele era colocado na cruz para morrer. Ninguém saía da cruz vivo. Então a ideia de Paulo, que trata também aos Gálatas de cravar o pecado na cruz, é cravar o pecado para a morte. O pecado não faz parte da vida do crente, ou viver no pecado, a escravidão do pecado. Mas o pecado é cravado na cruz na perspectiva de ver o pecado morrer. Esse é o princípio. Então Jesus foi aquele que expiou os nossos pecados, ou cobriu os nossos pecados. Então a palavra expiação é um termo teológico que trata o relacionamento que existe entre Deus e o homem. O livro de Levítico é isso. O livro de Levítico fala do relacionamento de Deus com o homem. Mostra que o homem é pecador e que Deus ele é santo. E de que o homem não pode ter relacionamento nenhum com ele por causa desse pecado. Então o livro de Levítico trata exatamente desse relacionamento reconstituído através de todos os cerimoniais e dias festivos e símbolos do Antigo Testamento que apontavam para o real, que esse era a sombra, o real é Cristo Jesus. Então, por isso que o livro Levítico é um livro falando sobre o relacionamento. Então, há implicado na palavra expiação a consciência dentro da pessoa de que o mal que anteriormente causou a divisão foi agora o quê? Removido. O que nos separava de Deus? O pecado. Nós tínhamos uma dívida. Agora, quando a expiação ou o cobrir de Deus em Cristo Jesus nos nossos pecados, nós temos um novo relacionamento com Ele, ou seja, a dívida foi removida, o pecado foi removido e nós temos um relacionamento novo com Ele. Então, esse é o entendimento a respeito de expiação. Em lembrar do que acontecia no Antigo Testamento, que é um símbolo, que é uma sombra, e lembrar do cumprimento em quem? Em Cristo Jesus. Então, quer se aprofundar mais nisso? Leia Levítico e Hebreus. Levítico e Hebreus. Levítico como sendo uma sombra. E Hebreus revelando o quê? O real. Um real é Cristo Jesus. Alguns explicam assim. É como se alguém viesse numa esquina. Você está parado e vendo alguém vindo numa esquina. O sol está por trás. A primeira coisa a chegar na esquina é quem? A sombra. Então você vê a sombra. Você está vendo a sombra e está vendo que está chegando alguém. Está chegando alguém. Isso seria Levítico. Levítico você está vendo a sombra chegando. Quando passa a esquina, chega o real, que seria o livro de Hebreus. Então a expiação aponta para o cobrir dos nossos pecados, realizada por Cristo Jesus, quando assim na cruz do Calvário derramou seu precioso sangue por mim e por você. Alguma dúvida? Se tem, anote aí. Vamos lá. Segundo ponto é pensar agora sobre essa perspectiva de limitada. Se entendemos o que é expiação, vamos entender um pouco agora o que seria esse termo expiação limitada. Quando falamos de expiação limitada de Cristo, não queremos dizer que a expiação é de alguma forma limitando a respeito do poder limitado de Deus. Poderia pensar, não, estamos falando que a expiação limitada, estamos limitando o poder de Deus. Só um parênteses, as doutrinas da graça, elas não limitam Deus, elas limitam o homem. E mexer com a autonomia que o homem acha que tem, é mexer numa ferida que incomoda. Então, por isso que as pessoas questionam, não, vocês estão limitando Deus quando diz que há uma expiação, há uma eleição, há uma graça. Não, que é isso? Ao contrário. Quando se fala em expiação limitada, em nenhum momento estamos limitando o poder de Deus de qualquer forma. Nada disso. Nós estamos limitando o homem. Porque a palavra limitada é usada para descrever que a expiação não cobre todos os homens.
mas ele somente cobre um grupo. E quem é esse grupo? Vocês viram a semana passada. Os eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo sempre, se você não entendeu a depravação total, você não vai entender a eleição incondicional. E se você não entender também a eleição incondicional, você não vai entender a expiação limitada de Deus. Então é muito claro quando nós entendemos que Deus mandou Jesus como missão morrer na cruz pelos pecados, mas não de toda a raça humana, mas morrer por aqueles que ele elegeu, de acordo como diz Efésios, pelo beneplácito da sua vontade, antes mesmo da fundação do mundo. Como alguns teólogos dizem, no conselho da Trindade. Antes de tudo vier a existir, havia a Trindade que se relacionava entre si, e assim decidiram eleger o homem diante da queda desse mesmo homem. E diante dessa eleição ele diz, esse meu povo, eu vou salvá-lo. E vou mandar o meu filho morrer por eles, derramar o seu precioso sangue por ele. Mas o termo que eu acho que é mais próprio, eu até gosto desse termo, que é expiação particular. Eu acho que esse termo é mais próprio do que expiação limitada, porque não deixa dúvida com relação a isso. E quando nós falamos de expiação limitada, alguns querem dizer que nós estamos limitando o poder de Deus. Mas quando nós utilizamos a palavra expiação particular, nós estamos falando da expiação de Deus a um grupo de pessoas. Eu acho um pouco mais próprio, não que expiação limitada não seja certo, está certo também. Mas eu gosto desse termo, expiação particular. Deus enviou Jesus para morrer por um grupo particular. E quem é esse grupo? O seu povo eleito. Entenderam? Seguindo. Os arminianos, eles entendem diferente. Acho que vocês também já ouviram, principalmente no contexto dos cânones de Dort, quando os documentos o documento dos arminianos para a mudança da confissão de fé da igreja reformada da Holanda, quando o remonstrante, eles lançaram esse documento, que eu não sei quantos já leram, tiveram a curiosidade de ler, é um documento pequeno, bem simples de ler, certo? E ele vai mostrar exatamente a posição arminiana. Nós queremos mudar a confissão de fé, nós queremos mudar os símbolos de fé, nós queremos mudar a confissão da igreja reformada. E dentre esses, tem aí o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Então os arminianos, eles diziam que a expiação na cruz, ela é universal. A expiação na cruz é para todo mundo. E interessante é que nós vemos vários hinos, cânticos que falam isso. Até alguns hinos que já foram até retirados do nosso hinário no passado, que tinham uma perspectiva um pouco mais arminiana. Mas quantas vezes nós cantamos isso? Assim, nos nossos louvores, naqueles louvores em casa e tal, falamos exatamente sobre essa perspectiva de uma salvação universalista. E é isso que os arminianos, ou Armínio, na sua teologia, e os seus seguidores, os arminianos, retratavam. Diziam, não, Cristo morreu por todo mundo. Agora é esperar a reação do homem diante dessa possibilidade de salvação que Deus deu em Cristo Jesus. Seria, Cristo morreu, abrindo a oportunidade de salvação para todo mundo. É como se a morte de Cristo na cruz do Calvário abriu um caminho para todo mundo. Agora, Deus espera aqueles que vão responder positivamente a essa abertura de caminho. É isso que os arminianos falam. Então, nós dizemos expiação é limitada, ou particular, diz não, a expiação é para todos. O sangue de Jesus foi para todos. A morte foi para todos. Agora, espera o homem agir. Espera o homem decidir. Porque a possibilidade de salvação foi colocada, dizem os arminianos. Em contrapartida, a expiação se refere à morte de Jesus na cruz, cuja morte serviu para o pagamento pela culpa do pecado. Mas lembre, não é o pecado de todo mundo, é o pecado do povo eleito de Deus. Há um grupo específico. E não sou eu que falo isso, não é Calvino que fala isso, não é Agostinho que fala isso, o pai da igreja. É a Bíblia, a palavra de Deus que fala. A palavra de Deus nos fala exatamente que Cristo morreu por um povo específico, que Cristo morreu pelos seus.
É tanto que em Mateus capítulo 1, versículo 21, o próprio anjo fala com Maria e diz isso. Abre-se, Ejas, por aí. Presbítero Ejas. Lê, por favor, meu irmão. Ela dará a luz um filho e porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. O texto é claro. E não precisa aqui fazer uma grande exegese, uma grande hermenêutica para entender o que o texto está dizendo. O texto é claro quando diz que o menino Jesus vai nascer porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Então aqui a salvação já não aponta para algo universal. A salvação aponta para algo particular. O povo de Deus. Então aqui não é querer ser melhor, não tem nada a ver com soberba, tem a ver com aquilo que a palavra de Deus revela para a sua igreja. Então a obra da salvação não cobre todos os homens, mas a obra da salvífica, redentiva de Cristo Jesus, ela se limita ao seu povo. Não, lembrem, não porque há uma limitação no poder de Cristo. Não que há uma limitação no poder de Deus. Não que a expiação de Cristo não fosse suficiente para salvar todos. Mas porque Deus, em sua soberania, determinou, decretou que essa morte seria unicamente pelo seu povo. É Deus. É Deus. Nós gostamos tanto de declarar que Deus é soberano, gostamos tanto de declarar que Deus é dono de todas as coisas, gostamos tanto de declarar que Deus faz aquilo que Ele quer, como quer, quando quer, em quem quer. Nós falamos muito isso, mas quando começam a nos tocar nesses pontos delicados, as pessoas começam a se questionar. Se Deus é quem Ele é, Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Ele não pode esquecer uma outra doutrina que é a soberania de Deus. Deus é soberano. E o que é soberano? Os arminianos, eles creem numa soberania de Deus limitada. Ou seja, Deus, ele pode fazer o que quer, mas o homem pode resisti-lo. Deus pode fazer o que quer, mas o homem tem escolha de recebê-lo ou não, de agir positivamente para ele ou não. Então, quem é que está limitado aí? E quem é que está ilimitado? Então, a teologia reformada, ela trata de forma muito clara. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus faz aquilo que quer, quando quer e como quer, de acordo com a sua vontade. De acordo com a sua vontade. E é isso que nós encontramos. Alguns textos aí você pode até ler depois em casa. João capítulo 10, versículos 11, 15, 26. João capítulo 17, versículo 9, Romanos capítulo 8, 32, Deus escolheu um povo e esse povo a quem ele mandou que Jesus morresse por ele. E ponto final. Alguma dúvida? Seguindo, anote aí, viu? Catecismo Maior de Westminster, pergunta 59. Detalhe, nós temos que seguir o símbolo de fé da nossa igreja. Nós subscrevemos quando assim juramos diante de Deus a fidelidade a Ele, a palavra de Deus e a fiel interpretação. Não é inerrante, mas é a fiel interpretação. Nós entendemos dessa forma. Então, muitas pessoas, muitos até crentes, presbiterianos, não sabem que a nossa igreja é uma igreja confessional e que nós temos o símbolo de fé. Então, lá na igreja, sempre está, todos os estudos que eu trato na igreja, eu vou caminhar pela confissão de fé, porque é nosso símbolo de fé. Então, é muito claro, no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 59, diz assim: quem são feitos participantes da redenção mediante Cristo? Quem são? A redenção é aplicada e eficazmente comunicada a todos aqueles para que Cristo a adquiriu. Não é para todos os homens, é para aqueles a quem Cristo adquiriu, aqueles a quem Deus deu a Jesus, aqueles a quem Cristo comprou com o seu sangue e com a sua morte na cruz, os quais são nesta vida habilitados pelo Espírito Santo a crer em Cristo conforme o Evangelho. Eu deixo esse final para a semana que vem, quando falar de graça irresistível, quando falar da questão de habilitados a crer. Mas a ideia aqui é muito clara. Deus escolheu um povo e é sobre este povo que o sangue de Cristo ele é derramado. Pergunta 59 do nosso catecismo. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 11, que é o capítulo falando sobre a justificação, diz assim:
Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E em lugar deles, fez o seu Pai uma santificação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitos em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que toda a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificados na justificação dos pecadores. Ponto interessante. O detalhe é: pagou plenamente a dívida de todos que são justificados. Não é sobre todos os homens, sobre todos aqueles que foram feitos justos em Cristo Jesus. Aí é a doutrina da justificação. O homem pecador, o homem não pode se chegar a Deus, o homem não pode cumprir a lei de Deus na sua forma plena. Cristo cumpriu, e diante da sua justiça, nós somos o quê? Justificados. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou sobre as nossas vidas. A ideia da justificação, no contexto neotestamentário, traz a ideia de quando você vai em uma loja, numa farmácia, colocar crédito. Você coloca o dinheiro e a pessoa coloca o dinheiro de crédito no seu celular. Você tem um valor no seu celular. A ideia é essa. Não é uma justiça que está sobre nós, não é uma justiça que está ao lado das nossas vidas, mas é uma justiça que está em nós. Então Deus, ele pegou essa justiça e aplicou nas nossas vidas. Então nós somos justos. E sobre a vida desses que são justificados, é a vida a qual o sangue de Jesus foi derramado. Então, em nenhum momento a Bíblia está tratando sobre todos. Nós vamos falar um pouco sobre esses textos mais complicados de entender, mas a Bíblia não fala sobre todos os pecadores. A nossa confissão de fé, ela trata uma revelação, uma interpretação da palavra que é sobre a vida de todos os justificados. Mas ela continua. Nesse mesmo capítulo sobre a justificação diz assim: Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Aí você pergunta, quem são os justificados? Os justificados são os eleitos de Deus. Então, se não é eleito, não é justificado. Só vai ser justificado aqueles que são eleitos de Deus. E algo que Deus decretou antes mesmo da fundação do mundo. Decretos eternos de Deus. Aí é uma outra série de palestras. Falar sobre os decretos eternos de Deus. Mas é isso que a Bíblia revela. Deus decretou que os seus eleitos seriam justificados em Cristo. No cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles. Quem? Quem são eles aqui? Deles, os eleitos, os que são justificados. Ressuscitou para a justificação deles, dos eleitos. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os métodos de Cristo. Aí eu deixo para a semana que vem. Semana que vem, o próximo trata sobre essa perspectiva. Mas é essa a ideia. Ou seja, Cristo, Deus decretou que os seus eleitos seriam justificados. Cristo morreu por esses eleitos. Cristo ressuscitou por esses eleitos. Ou seja, não está falando de todos, mas está falando de quê? De um grupo particular, de um grupo específico. Certo? Alguma dúvida? Eu vou abrir agora, porque eu estou falando demais. Então vamos abrir agora para alguém tem alguma pergunta? Só para eu parar de falar um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta agora? Não? Estamos seguindo. Então trouxe aqui 3 textos para nós tratarmos um pouco a respeito deles. São 3 textos que as pessoas confundem muito a sua interpretação. O primeiro, conhecido texto João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo texto, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, nossos próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro. Então são 3 textos que os arminianos gostam de usar. E muitas vezes, quando citam para a gente fica um pouco meio travado. Como é que eu vou responder esses três textos? Mas vamos pensar um pouquinho. A questão das Escrituras Sagradas, pode seguir. A questão em cada um desses textos é a interpretação apropriada das palavras todos e mundo. Eu estava conversando com uma certa pessoa que ele tem uma perspectiva judaizante, ele é tipo um cristão judaizante. Um negócio meio louco. É um judeu messiânico, alguma coisa desse tipo aí. Aí ele começou a conversar comigo e ele começou a soltar uns textos e eu dizendo, não é bem assim, rapaz, não é bem assim. Comecei a explicar alguns textos e tal. Aí ele disse, é por isso que eu não gosto de conversar com o presbiteriano. Eu disse, por quê? Ele disse, porque presbiteriano tem explicação para tudo. Aí eu disse, meu irmão, tem que ter. A nossa fé não é, eu vou usar o filósofo, não, nossa fé não é um salto no escuro, não. Nós cremos, nós temos, é racional. Aquela música que as pessoas falam, estão cantando muito para aí, Deus não se explica, né? Ninguém explica Deus, isso é a maior heresia que existe na vida. Eu não sei perdão se alguém canta por aqui, viu? Deus me perdoe aí. Mas assim, é uma heresia. Porque Deus se explica. A Bíblia Sagrada revela quem? Deus. A Bíblia Sagrada não fala tudo a respeito de Deus, como diz o reverendo Paulo Anglada, mas tem tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos dele. E se Deus se revela para a gente através da palavra, ele se revela de uma forma que nós podemos conhecê-lo. E nós só podemos relacionar com quem nós conhecemos. Se nós relacionamos com Deus, como é que nós relacionamos com Deus que não se explica? Que não podemos conhecê-lo? É complicado. É complicado. Mas a palavra de Deus, ela revela aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, esses 3 textos nada mais é do que uma má interpretação, principalmente desses 2 termos, todos e mundos. Porque em alguns momentos o todo e o mundo vai generalizar, realmente. Mas tem outras partes que ela também trata de forma individual. Não como uma pessoa, mas como um grupo específico. Esse é o ponto. Em algumas passagens vai tratar exatamente sobre toda a criação, todo o universo criado por Deus, toda a raça do homem na terra, mas em outros momentos a palavra ela vai trazer o sentido de um grupo particular. Então, repetidamente, as palavras são usadas para apontar um grupo definido ou limitado. João 17:9 fala sobre isso. Romanos 5:18 fala exatamente sobre isso. Se alguém achar, por favor, para mim, João 17:9, lê, por favor. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí vamos tratar de forma muito clara, que Jesus está especificando. Mas o texto ele fala sobre o mundo como todas as pessoas, mas Jesus trata sobre um grupo o quê? Particular. Jesus diz claramente, eu não rogo pelo mundo. E literalmente o mundo aí, a palavra cosmos, ele está falando sobre todos mesmo. Mas ele diz, mas eu rogo por aqueles que me deste. Ele especifica um grupo. Alguém lê para mim Romanos 5:18, por favor? O texto aqui está tratando de forma específica. Porque está tratando sobre um povo que é justificado. Aqui ele não está tratando por todas as pessoas. Mas é muito claro quando ele fala que o pecado entrou no mundo para todos, mas a vida somente para os justificados. Somente para os justificados. Então aqui Paulo trata de forma específica. Um grupo específico. É um grupo que é justificado por Deus. Como diz o presbítero Adalto Lourenço, presta atenção nos detalhes do texto. Os detalhes que são importantes. Fala aí, meu irmão. Mas se a salvação fosse para todos, para salvar toda a raça humana, Cristo perde também a distinção, né? Se Jesus é morrer para salvar toda a raça humana, porque Jesus
Sim. Fala. Os arminianos eles vão dizer muito claramente que a morte de Cristo, ela abriu o caminho. Então, as pessoas que têm a livre vontade ou livre-arbítrio, elas podem decidir por esse caminho ou não. Então, por isso que o inferno vai ter sentido para eles. Porque vai até aquelas pessoas de forma deliberada, de acordo com a sua vontade e sua força, resiste à graça de Deus e diz, eu não quero. Então, para esses infernos vai estar pronto, preparado para eles. O Ramiro explica dessa forma. Ah, não. Isso aí é outra história. Mas se você for pegar a ideia do inferno em si, ele foi criado para o diabo e para os seus anjos, a princípio. Aí também para seus seguidores, são os homens. Os ímpios. Não, claramente a Bíblia fala sobre isso. Claramente ninguém pode... Isso é difícil, claro. Sim, e a palavra do irmão é extremamente própria, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E os ímpios vão ser jogados junto com eles. Tá? O diabo, Deus criou, lembre. Não é Deus, não é o diabo que criou o inferno, não. Eu preguei numa igreja desses dias, um tempo desse aí, que eu disse, Deus criou até o inferno. Eu vi a hora só um sapato na minha cabeça. Eu disse, calma, Deus criou mesmo. Eu era adolescente, fui para uma igreja, um culto de oração, numa igreja. Começou de 7 horas da noite, acabou meia-noite e meia. Poder, meu irmão, foi poder. Poder. Deu uma tristeza. Vamos lá. Quando foi lá para as 10h30 da noite, 10h30, uma profetisa estava lá, mas assim, eu fiquei acordado, porque estava com medo também, que a mulher tinha recebido, a mulher começou a falar grosso, porque digo hoje, eu sou ponto, agora, ela começou a profetizar na vida de todo mundo, e vai chegar em mim, ela começou a rodear, tocando na cabeça de todo mundo, e profetizando, aí você começa a se remexer, eu queria correr, mas meu coração, vai não, você vai ficar agora, vai ficar. Aí, quando ela botou a mão na cabeça, ela disse, é isso que eu te digo hoje. Eu disse, fala logo. Aí ela disse, alguém vai te convidar para um lugar, um amigo seu vai lhe convidar para um lugar onde eu não vou estar. Eu disse, já sei quem é, um miserável. Aí me lembrei logo de quem é um miserável. Já sei quem é infeliz, vai me convidar. Mas eu entrei numa crise. Porque imagina só, um adolescente recebeu uma profecia dessa na cabeça. Aí cheguei em casa aperreado, não dormi direito, porque eu só, para onde é que eu vou? Porque na minha cabeça, só posso ir para o inferno. Só pode ser, se eu vou para um lugar onde Deus não está no inferno. Aí cheguei lá, todo tristão, com o pastor, era o pastor Marcos André, um pastor. Cheguei lá, pastor, explica aqui. Aí contei a história para ele, aí ele foi explicar teologicamente a perspectiva de céu, de inferno. E você começa a entender como Deus ele é tão gracioso, poderoso, justo, santo. E aí você começa a ter mais segurança na sua vida. Mas essas coisas acontecem. Então o inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, onde Deus estará durante toda a eternidade neste lugar, só que em justiça e ira. E no céu terá o Deus Todo-Poderoso em graça e majestade. Essa é a diferença. Mas vamos lá, seguindo. Deixando as histórias da profetisa de lado. Então, todos os homens aqui, o texto fala sobre justificação. Todos os homens que são justificados. Então, Paulo está limitando o grupo a qual Jesus assim morreu. Certo? Então, não é todos os homens, porque não todos os homens serão justificados. Mas um grupo particular será o quê? Justificados. Certo? Seguindo. Nós temos que entender que essas passagens, elas ensinam que Cristo morreu por todos os homens. Eu achei interessante essa diferença. Todos os homens sem distinção, mas não por todos os homens sem exceção. O que é morrer por todos os homens sem distinção? Homens, mulheres, crianças, velhos, brancos, negros, altos, baixos, bonitos, né? Feios. Deus morreu por todo mundo.
justificado por Deus. Ó, quase eu caí aqui na pegadinha. Deus morreu por todos sem distinção. Então, toda língua, toda crente, salvos em Cristo em toda língua, todo povo, toda nação, todos, em lugares distintos, eleitos por Deus, esses são justificados e salvos, foi porque Cristo morreu. Mas não sem exceção. Se fosse exceção, era por todos os homens. Esse é o sentido lá do texto de Romanos 5. Romanos 5. Porque o argumento de Paulo desde o começo é que não há diferença entre os judeus e os gentios. Capítulo 1, os gentios pecaram. 2, Os judeus pecaram. 3, todos Pecaram. Todos quem? Judeus e gentios. É. Então todos, judeus e gentios, são aproximados de Deus por intermédio de Cristo. Então, Exatamente. todos ali é sem distinção, não sem exceção. E é interessante o texto Romanos, porque provavelmente havia um conflito da igreja entre aqueles que tinham ascendência judaica e aqueles que tinham ascendência gentílica. E havia um problema. Eu sou melhor, você é pior, eu sou melhor. E Paulo começa a tratar, porque o livro aos Romanos é falando sobre salvação, principalmente os 11 primeiros capítulos. E Paulo faz uma linha de raciocínio tão lógica. Ele diz assim, olha, nós só sabemos que devemos... nós só iremos para o médico quando entendemos que estamos doentes. Correto? Ninguém aqui vai para o médico só para brincar. A gente só vai para o médico quando entendemos que de alguma forma está algo errado com a gente. Algo errado com a gente. Então, Paulo inicia o texto de Romanos falando sobre o quê? Depravação total. A principal assim, doutrina do 5 pontos que a gente percebe talvez não é perseverança, assim, não é predestinação, é a soberania de Deus. O grande catalisador que resume bem é a soberania de Deus. E se você pensar, por exemplo, que todos morreram, que Cristo morreu por todos, sem exceção, então foi uma obra falha. Porque se ele morreu por todos, mas nem todos o aceitaram, então, de certa forma, ele falhou nessa obra. Então, Nicodemos, até ele comenta na sua exposição, que ele coloca expiação efetiva. Também usa o termo. Por que efetiva? Porque nenhuma gota desse Sangue é perdido. Isso. Então, assim, ele veio morrer por todos, justificado. E cada gota de sangue que ele derramou foi... Nós cremos que a morte de Cristo ela é suficiente e eficaz na vida de todos os eleitos. Já os arminianos dizem que não é bem assim. Ela é suficiente, mas ela só vai se tornar eficaz se o homem disser sim a Deus. Nós aí vamos voltar para a perspectiva de que nenhuma gota do sangue de Jesus ele foi perdido. É tão falho o pensamento. É como se a morte de Cristo assim, eu vou morrer por todo mundo. Mas pessoas simplesmente não dão um valor necessário a isso. Ou seja, a morte dele não tem essa força. Essa força que move, que transforma, que liberta. Por quê? Porque tem pessoas que podem resistir a essa força. A expiação arminiana acaba sendo mais limitada ainda. que a calvinista, porque ela não salva efetivamente. Não, ela tá lá pronta. Você quer ou não? Resolva a sua vida. Você quer ou não? Não isso é. Não aceita essa graça aí. Quem é a semana que vem? Então eu deixo com Esdras. Vou deixar aqui um bocado de dúvida aqui para perguntar tudo a Esdras. Questionar Esdras. Então, assim, a questão é exatamente essa. Certo? Então, Jesus não morreu, a sua morte, o seu sangue, não foi derramado por todos os homens. Então, temos que ter isso em mente. Distinção e exceção. O interessante é do texto de João 2,2. Que 1 João 2,2, muita gente gosta de utilizar esse texto. Abram aí o texto de 1 João 2,2. E você vê que muitos arminianos, eles usam exatamente esse texto para dizer que Cristo morreu pelo pecado de todo mundo. Ou seja, Cristo propiciou a salvação para todos. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelo nosso próprio, mas ainda pelo do mundo inteiro. Vamos lá. Ele é a propiciação. O que é a propiciação? Quando o sangue era derramado do cordeiro, lá no dia da expiação, na mesa que ficava à frente do tabernáculo, ou à frente do templo, o sangue era derramado e colhido pelo sumo sacerdote.
O sumo sacerdote pegava esse sangue, era aspergido sobre ele, era aspergido sobre o sacerdote, era aspergido sobre os utensílios do tabernáculo e do templo. E por final ele tinha o direito de abrir, uma vez no ano, tinha o direito, o sumo sacerdote, de adentrar, ele como representante de todo o povo, toda a nação de Israel, adentrar no Santo dos Santos, abrir a cortina, que era uma cortina muito pesada, que a gente muitas vezes acha que era uma cortina, o ventinho ficava levantando, ficava só brechando para ver se via a Arca da Aliança. Não era, era uma cortina muito pesada. Então ele empurrava aquela cortina pesada, chegava no Santo do Santo e jogava o sangue, aspergia o sangue aonde? Sobre a tampa do quê? Propiciatório. Por quê? Para tornar Deus propício ao homem, para que Deus tenha favor ao homem. É isso que João está falando. João está dizendo exatamente aqui, ó. Ele morreu pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos. Quais são os pecados? Dele e das igrejas. A carta geral é das igrejas. Lembra, a carta de João, como as cartas, todas as cartas praticamente, são escritas para as igrejas. Está escrito para crentes. Então ele está falando, ele não morreu somente pelos meus pecados, a propiciação pelos meus pecados, mas a propiciação pelos pecados de todo mundo. Mas lembre, o sangue não era só jogado para que Deus tornasse propício pelo seu povo. Então claramente João está tratando sobre isso. João está dizendo assim, olha, ele não só morreu pelos meus pecados e pelos pecados das igrejas, os destinatários desta carta, mas por todo o povo de Deus no mundo inteiro. Então aqui você vai se pegar na palavra propiciação. Assim como no texto romano é justificação. Não é por todos, mas por todos os justificados. Então se dizermos que esse texto aqui está dizendo que Cristo morreu por todos, nós vamos ter que entender que Deus tornou-se propício sobre todos. E não é isso. João é claro, pelos nossos pecados, meus e da igreja, de vocês, irmãos, e pelo pecado de todos os crentes, todos os salvos, todos os eleitos, em todo o mundo. Porque somente por aqueles a quem Cristo teve, ou Deus tornou-os propício. Entenderam? Alguma dúvida? No Egito também, quando houve a determinação para passar o sangue do rei para o braço, não apareceu para todas as casas que haviam o sangue do anjo. Só quem tinha o sangue. Só as que tiveram sangue nos umbrais foram livres do anjo da morte. Aquelas que não tiveram, até mesmo do povo de Israel, que simplesmente esqueceram ou não quiseram acreditar e não colocaram o sangue, as pessoas morreram. E aí você entende que quando João Batista está batizando, e vem Jesus ao encontro dele. Aí qual é a frase que João diz para Jesus? Ou não diz para Jesus, mas diz perante todos, quando vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muita gente pega essa expressão, eis o Cordeiro de Deus, e simplesmente não, porque está falando daquele. Lembre que o povo de Israel sabia exatamente que existia um dia que se pegava o cordeiro, que se imolava o cordeiro, tanto o cordeiro pascual como o cordeiro no dia da expiação, que era morto para Deus tornar-se propício. Então, quando João ele fala abertamente e claramente, dizendo assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está declarando para todos que aquilo que o povo de Israel fazia como símbolo estava se cumprindo em quem? Em Jesus. Então, por isso que a mensagem de João não era muito bem aceita pelos judeus. É assim como a mensagem de Jesus não foi bem aceita pelos judeus. É assim como a mensagem de Paulo não foi bem aceita pelos judeus. Pois não? É soberba de Deus. Uma das coisas que nos faz entender da revelação de Deus é reconhecermos Deus. Reconhecermos quem é Deus. Uma pessoa mandou uma mensagem esses dias perguntando sobre uma música.
Eu sou igual o seu Madruga, eu só gosto das antigas. Eu não gosto muito dessas novas, não. Antigamente existiam ministros de Deus para cantar. Hoje existem artistas. Então eu tenho minhas diferenças com isso. Então a pessoa mandou uma música que eu nunca tinha ouvido, mas uma tal de uma raridade, não sei de quem é. Sei que quando eu escutei, eu fiquei até animado. Eu sou importante mesmo, eu sou uma raridade. Eu disse, não. De vez em quando é bom, eu escutar vai dar uma... Olha lá, esqueça aí. Ó, eu fiquei, eu disse, que música complicada é essa? Porque é uma música extremamente humanista, muito antropocêntrica, onde exalta o homem. Qual o valor que a gente tem? Nós não somos uma raridade. Nós não temos valor nenhum diante de Deus. Porque meu padrão não é um homem. Eu posso até ser um pouco mais bonito que Esdras, né, Esdras? Mas, diante de Deus, nós somos pecadores miseráveis. Aí eu mandei para o meu menino, disse, olha, escute essa aqui. Uma música de Luiz de Carvalho, Quando Estendeu Sua Mão para Mim. Eu disse, essa música retrata exatamente quem é o homem e o que Deus fez pelo homem. Foi Deus que estendeu sua mão. Foi Deus quem nos resgatou do pecado. Foi Deus quem nos tirou do império das trevas. Foi Deus quem nos salvou. Hoje eu sou algo ou alguém pela graça e misericórdia de Deus. Então é soberania de Deus. Se não entendermos isso, que Deus é soberano. Quem somos nós para dizer, quem é o barro para dizer ao oleiro, faça assim ou faça de outra forma? Deus tem compaixão de que Ele quer e tem misericórdia de que Ele quer. E ponto final. Isso não torna Deus injusto. Porque a quem Ele não tem misericórdia é merecedor do inferno. Mas eu sempre digo, olha, entender a eleição, entender a expiação, não é entender um Deus ou ver um Deus injusto. Ao contrário, é ver um Deus justo. Porque Ele pune o pecado. Até eu estava conversando no discipulado hoje à tarde, e dizendo assim, olha, Deus ele é tão justo que Ele perdoou os nossos pecados. Mas Ele teve que punir o pecado. Muita gente trata com perdão e assim, meu irmão, me perdoe. Tá bom, meu irmão, tá perdoado, vai em paz. Com Deus não foi assim. Porque Ele é justo. E se Pedro disse assim, meu irmão, tá salvo. Ele tornaria-se um Deus injusto. Mas Ele faz o quê? Ele pune o seu pecado em quem? Em Cristo. Ele pune o seu pecado em Cristo. Então é isso que Deus faz. Deus continuou sendo soberano, amoroso, compassivo, misericordioso, mas também justo. E aí, voltando só para a gente finalizar esse ponto, só para a questão do inferno, um ano passado eu dei um estudo pesado na igreja sobre o inferno. Vamos lá tratar sobre o inferno, tratamos sobre o inferno. Aí dizer que até no inferno Deus vai ser justo. Porque Deus vai punir as pessoas no inferno de forma diferente. A palavra de Deus nos diz que cada um receberá a sua punição de acordo com os seus o quê? Ele diz com acúmulo. A palavra literalmente é acúmulo do seu mal, da sua iniquidade. Assim como no céu teremos o galardão, de acordo com o nosso acúmulo, que aí eu também deixo para outro momento tratar sobre isso, no inferno também terá a justiça de Deus aplicada de forma diferente às pessoas. Porque Deus tratará de forma justa até no inferno. É Deus, é soberano, certo? Vamos lá, seguindo. A importância da expiação limitada. Temos que aprender algumas coisas com isso. Temos que aprender a entender que as doutrinas da graça, elas trazem lições para as nossas vidas. E quais são as lições? Primeira, dá ao Filho de Deus a plena certeza da sua o quê? Cada vez mais que eu me aprofundo no estudo acerca de Deus, eu mais fico tranquilo diante da minha salvação. Entender a eleição, entender a expiação limitada, é eu simplesmente reclinar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Porque eu acredito que Deus assim me elegeu antes da fundação do mundo, e acredito que Cristo morreu, e a sua morte é eficaz em minha vida, ou foi eficaz em minha vida porque eu já sou salvo. Então não é para dar insegurança, mas para dar a certeza da nossa salvação. Eu não me imaginava o arminiano.
Porque as meninas é inseguro de salvação. Porque hoje você pode perder. Amanhã você pode ser salvo de novo. É como se Deus tivesse uma borrachinha lá, uma borrachinha que apaga o sangue, né, do cordeiro. Aí chega assim, pecou, tá fora. Não, mas eu me santifiquei, tá dentro. Pequei hoje de novo, tá fora. É igual você vai olhar a visão de Apocalipse do livro da vida, que ele é selado de todos os cantos, ou seja, é como Deus quebrar selo. E só quem pode abrir o selo é o cordeiro. A ideia é essa. Eu estava até brincando com o pessoal da igreja, assim, até a igreja católica ela crê no contexto eletivo. Ela crê na eleição de Maria, só mais crê. Ele diz que Maria foi eleita antes da fundação do mundo para ser a mãe do Redentor. É teologia mariana. Assim, a Maria foi eleita antes da fundação do mundo para ser a mãe do Redentor, ou seja, era ela e pronto. Por isso que ela é entendida como corredentora e assim por diante. Então, até a igreja católica pensa um pouquinho de eleição. Nem Maria só, mas eles dizem. Certo? Mas a ideia é essa, que nossa salvação, que é claro que ainda vai tratar especificamente disso aonde? Em perseverança dos santos. A gente não vai se aprofundar nesse assunto. Mas a ideia aqui é de um crente ter certeza na sua salvação. Então não é ser soberbo, não é querer ser melhor do que ninguém, porque se a gente reconhece a glória sobre Deus, nós reconhecemos o nosso pecado, nossa insignificância. Nós estávamos tratando ontem no grupo familiar exatamente isso. O quanto nos deparamos com a glória de Deus, nós devemos reconhecer quem nós somos. Se deparasse com a glória de Deus, não nos fazer entender o nosso pecado, tem um problema. Então, muitas pessoas que estão em movimentos religiosos, que não, aqui está vendo a manifestação da glória de Deus, mas é uma coisa, é uma altivez, é um negócio humanista demais. Não, está errado. Porque olhar, deparar, nós somos presbiterianos, mas nós cremos na manifestação do Espírito. Nós somos presbiterianos, mas nós cremos. Nós cremos que Deus, a glória de Deus se manifesta em nossas vidas, na igreja do Senhor, no culto. Nós cremos, nós somos presbiterianos, mas cremos dessa forma. Mas quando reconhecemos essa manifestação de Deus, quando nos deparamos com essa glória, vamos ter o mesmo sentimento que Isaías teve. Ai de mim, estou perdido. Sou pecador. E a palavra literalmente seria: estou morto. A única coisa que vai servir para mim agora é a morte, porque eu vi a glória do Senhor. Ele não viu a Deus. Aí vamos para outro contexto teológico. Mas ele não viu a Deus, mas ele viu a glória de Deus encher o templo. Ele viu as abas das vestes de Deus. Ele viu o trono de Deus. Nem os serafins viam a Deus, porque os serafins fechavam seus olhos, mas os serafins estavam juntos. Foi uma visão gloriosa, majestosa que Isaías teve. Mas o único sentimento que ele teve não foi dizer: eu vi Deus como tem. Eu fui no inferno e voltei, eu fui no céu e voltei. O único sentimento que ele disse: eu estou perdido. Eu vi a Deus, a glória de Deus, perdão, eu vi a glória de Deus. Então, entender a expiação limitada de Deus, ou expiação particular, é dar a certeza, a convicção da nossa salvação, nossas vidas. Deus morreu por mim e por você. O sangue de Jesus foi aspergido diante de Deus por mim e por você, não porque nós merecíamos, aí voltamos para a eleição incondicional, não porque nós merecíamos alguma coisa, mas porque Deus quis dessa forma. Deus quis. Aí se tem perguntas, Deuteronômio 29 diz, né? 29. As coisas encobertas pertencem a quem? A Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tem perguntas que nós devemos fazer, vamos fazer a Deus. Tu bota um caderninho aí, quando você chegar nos céus, você, diante de Cristo, Senhor, vem cá, me responda aqui uma coisinha. Aí você pode perguntar a Ele, que ele pode responder por você. Mas aquilo que Deus nos revela é: Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E Deus mandou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E a sua morte é eficaz em minha vida e em sua vida. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão. Nenhum momento do sofrimento. E não é o sofrimento da paixão, da cruz, dos pregos. É a ira de Deus derramada sobre a vida dele. A angústia que Cristo, na oração de despedida, no discurso de despedida, de João capítulo 13 a 17, você vê momentos lá finais daquele discurso, a angústia de Cristo. Ele diz: estou angustiado. Ele fala literalmente: estou angustiado. É chegada a minha hora. Ele fala literalmente: angustiado. E a angústia de alma no Getsemane. No final desse discurso da despedida, ele vai para o Getsemane.
E a narrativa de nascimento fala muito claramente a angústia de Cristo pelo cálice que ele iria beber. A angústia ele teve. É o Deus homem. Mas ele sofreu essa angústia em alma pela vida dos eleitos de Deus. Que para mim não faz nenhum sentido essa angústia não ter eficácia na vida das pessoas. Em segundo lugar, exalta o poder e a glória do nome de Deus. Tudo culmina para a glória e honra do Senhor. Até a expiação limitada também. A expiação limitada aponta para a glória de Deus. Cristo morreu por mim e por você. E nós somos certamente salvos. E diante disso, o nome de quem deve ser glorificado e exaltado? De Deus. É por isso que eu digo, onde é que está o homem? Nenhuma das exposições, eu creio que nenhuma das exposições que foram feitas até agora, e nenhuma das exposições que vão ser feitas após, irão exaltar o homem. Exaltar a Deus. Então a doutrina da graça mostra exatamente Deus deve ser glorificado e exaltado diante de tudo aquilo que ele assim decretou antes mesmo da fundação do mundo. Então eu vou entender que até a queda do homem culmina para a glória de Deus. Culmina para a glória de Deus. Finaliza para a glória de Deus. É tanto que Jesus, nessa oração despedida, ou discurso de despedida, ele diz, está chegando o momento da minha glorificação. Glorificação. Ou seja, Jesus não entendia a sua morte como nós entendemos. A morte como sendo um momento de finalizar, de tristeza, de separação, mas ele entendia que a sua morte era um momento de glorificação e de exaltação. Porque era exatamente a sua morte que faria com que o seu povo fosse salvo. Ou seja, culminaria na salvação dos eleitos de Deus. Então, por isso Jesus declara claramente, literalmente diz, momento da minha glorificação. E não o momento da minha morte, da minha sepultura, onde eu vou ficar, não, mas o momento da minha glorificação. E aí se há a certeza de que assim como o Filho foi glorificado, o Pai também nos glorificará aonde? Em quem? No Filho. Quem diz isso é apóstolo Paulo em Colossenses. Que nós temos uma unidade com Cristo, e assim como o Filho foi glorificado, nós também seremos glorificados juntos. Então essa é a certeza da nossa salvação, e a certeza de que nós devemos exaltar o poder de Deus, glorificar o nome do nosso Deus. E para finalizar, foi até rápido. Só alguns textos para nós finalizarmos. Rapidinho. Alguém abra para mim Isaías 53:11, lê por favor. Esse texto eu acho fantástico, porque ele diz assim, ele ficará satisfeito com o seu trabalho. Como é que Jesus ficará satisfeito com a sua obra se muitos não vão aceitá-lo? Eu morri por ti e tu não queres. Onde estará a satisfação de Cristo nessa obra? O texto é claro. Ele ficará satisfeito. Por quê? Porque por todos aqueles aqui, porque ele morreu, serão o quê? Salvos. Quer seja do tempo passado, já foram, do tempo presente que estão sendo, e do tempo futuro que serão salvos. Então essa é a satisfação de Cristo. Certo? O versículo 8, alguém lê, por favor? 53:8.
Do meu o quê? Povo foi ele ferido. Cristo foi ferido pelo povo de Deus. Aí, mas Deus não pode. Deus escolheu Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? Porque quis. Por que foi que Deus escolheu Isaac, Jacó? Quis. Por que foi que Deus escolheu Israel dentre de todos os povos no mundo? Porque ele quis. Então Deus estabeleceu um povo para ele. E esse povo hoje somos nós. Nós hoje somos a Israel de Deus. Israel de Deus. Israel do passado, que era do sangue de Abraão. Linhagem de Abraão. E hoje nós somos um povo de Deus pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Então nós somos o povo de Deus. Nós levamos o nome do nosso Senhor e foi por quem Cristo morreu. João 10, 14 e 15, por favor. Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida por minhas ovelhas. Peraí, Jesus dá a vida por todo mundo ou dá a vida pelas ovelhas dele? Pelas ovelhas dele. Então pronto. Não tem outra. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, elas me pertencem, foi o Pai que me deu, ninguém arrebata das minhas mãos, e são elas, por elas que eu morri. São elas, por elas que eu morri. Atos 20, 28. Ele comprou quem? A igreja. Ele comprou a igreja. Ele não comprou todo mundo. Ele só comprou a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? Todas aquelas pessoas que viveram no passado, crentes, justificados. Todos esses que vivem hoje, crentes justificados. E aqueles que irão ser justificados ainda por Cristo Jesus. Ou em Cristo Jesus. Então, em nenhum momento nós vamos encontrar uma abundância. Nós vamos encontrar alguns textos como esses mal interpretados, com todos imundo. Mas de forma muito clara e direta. A Bíblia nos fala que Deus elegeu um povo antes da fundação do mundo, e por esse povo, que Deus assim elegeu, mandou seu Filho para morrer na cruz pelos pecados deles. E louvado seja Deus, porque nós pertencemos a este povo. Então não é porque nós somos melhores, especiais, mas porque Deus teve misericórdia de mim e de você. Então a Ele deve ser dada a glória. A Ele deve ser dada toda honra e todo louvor por esse grande milagre. Quer ver um milagre maravilhoso na sua vida? É a sua salvação. O milagre que Deus assim nos concedeu em Cristo Jesus. Amém?